Então, a gente vai seguir aqui, ó, Levítico, o capítulo 1. Os sacrifícios de animais para expiar pecados. Queimará o touro inteiro, sem o couro. Então, vocês vão ver que ele vai explicar no livro de Levítico que quando pegasse o touro, que era para abrir o touro, tirar todo o couro dele, né? Mas que a banha e o sangue era de Deus. Sempre tinha um hábito de tirar uma parte e separar essa parte para os sacerdotes. Os sacerdotes, a tribo de Levi, né, como nós vimos bem, eles não receberam terras, como as outras tribos. Então, eles viviam ali da função do templo. O sacerdote ele tinha uma função até como de um médico, como nós vamos ver hoje, né, de avaliar os tipos de doenças e tudo mais, e considerar o que era puro ou impuro. Então, os sacerdotes, eles trabalhavam o dia inteiro. Então, eles entendiam que o sacerdote deveria ter toda uma assistência ali da população. E aí, nós vamos ver o quê? Que Deus também, né, enfatiza que o sacrifício deve ser sempre de um animal sem defeito. Sempre era pedido um macho sem defeito, né? E às vezes eles pediam de um ano, novinho, então tinha essa ideia também. Quando eles entregavam esse animal ali no templo, né, tinha todo um ritual, principalmente quando fosse para expiar os pecados. Era essa a ideia, para poder limpar o pecado da pessoa. Então, assim, eles tinham o hábito de pegar o sangue do animal, aspergir o sangue do animal na pessoa. Às vezes era passado um pouco de sangue na orelha direita, no polegar direito, no polegar do pé direito. Então, era passado o sangue como um ritual de purificação. Então, você consegue imaginar você sendo aspergido com sangue? O sangue, depois que sobrava do animal, era colocado nos cantos do templo, aspergido também, e o restante era dispensado no lugar para ser queimado, assim como também a gordura do animal. Então, assim, tinha um lugar no templo específico para isso. Então, esse é o culto judeu, o culto lá de Moisés, e que esse culto hoje não acontece, como nós já conversamos aqui, porque não existe o templo. Né? O templo foi destruído na época lá do ano de 600 antes de Cristo, um pouquinho antes, né? O Nabucodonosor. Depois, o templo ele é reconstruído pelo Sírio, né? O Sírio da Pérsia. Ele reconstrói o templo depois que liberta o povo judeu lá da Babilônia, e ele ajuda a reconstruir o templo. Porém, esse templo é destruído de novo em 70 depois de Cristo pelos romanos. E desde então não existe templo em Jerusalém, certo? Mas uma ideia, um projeto, existe um projeto de uma construção do templo em Jerusalém. Isso está sendo estudado. Então os sacrifícios voltarão. Entende? Essa é a ideia. Seguindo em frente, já a ave, ela era queimada com pena e tudo. Vocês vão ver isso no capítulo 1, finalzinho do capítulo 1 do livro de Levítico. Levítico capítulo 2, as ofertas feitas com medidas de farinha, azeite, pão, toda oferta de cereais não deverá ter fermento e mel. Não poderia ter. Somente sal, pois o sal representava a aliança de Deus com o povo. Então, isso também era uma das especificações das ofertas feitas em cereais. Né? Às vezes eles tinham o hábito de fazer um pão, então até o jeito de fazer o pão, se era para ser feito no óleo, numa panela, ou se era assado, tinha toda uma explicação, depois vocês podem dar uma olhada, né? Tem no capítulo 2, tem toda uma explicação de como preparar também as ofertas de cereais, certo? Tudo era queimado, porém sempre os sacerdotes retiravam a sua parte, como eu disse para vocês anteriormente. O Levítico capítulo 3, ele é uma repetição do capítulo 1. Vocês vão ver, né, que sempre vai ter alguns capítulos muito semelhantes ao outro, ou quase 100%, né?
Então, o Levítico capítulo 3 é uma repetição do capítulo 1, como uma exceção de uma ordem para não comerem nem a gordura, nem o sangue. A gordura e o sangue era deixado lá para Deus, certo? As testemunhas de Jeová, eles seguem também essa ideia, porque lá no livro de Levítico também tem a ideia que o sangue é a alma da pessoa. Por isso que as testemunhas de Jeová não têm o hábito de receber transfusões de sangue, certo? E tem muitas religiões cristãs, eu prefiro não usar essa terminologia seita, porque se nós formos olhar assim a fundo e comparar o cristianismo com o judaísmo, o cristianismo é uma seita para o judaísmo. Dá para entender isso? Então não existe esse combo, eu já disse para vocês várias vezes aqui, né? Bem na origem, não existe esse combo de judaísmo e cristianismo. Judaísmo é judaísmo, o Messias dos judeus é o Messias dos judeus, cristianismo é cristianismo com seu Messias, certo? Então, essa ideia de não ter a transfusão de sangue está lá no Antigo Testamento. E é uma coisa interessante quando a gente percebe que tem cristãos presos às regras lá do Antigo Testamento. É interessante isso, porque já que o Novo Testamento é o mais importante para os cristãos, e tem muitos que falam, olha, é de Mateus para frente, esquece lá para trás. Mas é um pouco difícil, né? Porque a gente olha para um Jesus que ele era um judeu. E toda a narrativa, né, é uma narrativa de uma sociedade judaica, certo? Então é impossível a gente ler o Novo Testamento sem comparar com alguma coisa do Antigo, sabe? O Novo Testamento ele é difícil de ler isoladamente, porque tem muitos comportamentos ali do Novo Testamento que tem a ver com as narrativas lá do Antigo Testamento, por assim dizer. Levítico, o capítulo 4, se o sacerdote cometer algum tipo de pecado, o que ele deveria fazer? Ele deveria fazer sacrifício de animais, todo um ritual igual ao do povão. Se o sacerdote cometesse qualquer tipo de pecado, ele pagaria o preço igual ao povo. Então, ele teria que levar um animal lá para o templo, teria que ser sacrificado esse animal, separado as partes, aspergido sangue, todo o ritual era igualzinho. No Levítico capítulo 5, os sacrifícios para tirar pecados pode ser touros, cabras, 2 rolinhas ou uma medida de farinha. Os pecados, né, era para realmente ser extirpado do meio do povo. Então, esses eram os caminhos, né? Essas eram as formas de lançar os pecados para longe. Então, assim, se a pessoa também cometesse algum tipo de erro, assim, tipo, tocar coisas impuras, essa pessoa estava em pecado. Então, ela teria que fazer todo o ritual para purificar-se, e ela era considerada impura, mesmo ela indo para casa, se lavando, fazendo todo o ritual de purificação, ela ficaria impura até o pôr do sol. Se ela dissesse alguma mentira, se ela fizesse qualquer tipo de juramento, né, mesmo sendo um juramento verdadeiro, estava em pecado, então ela teria que toda hora preparar ali alguns animais ou uma medida de trigo para poder se purificar dos seus pecados. Roubos, além dela ter que devolver o produto roubado, ela teria que ir ao templo, teria que fazer todo um ritual para purificar-se, né, daquele pecado, certo? Então esse era o ritual feito lá no tempo de Moisés. Uma coisa que também é interessante, que um objeto sagrado, ele não poderia ser tocado. Se a pessoa tocasse um objeto sagrado, ela cometeria um pecado. Então ela teria que pagar o preço. Mas se porventura ela trocasse também numa coisa profana, uma coisa impura, ela também ficaria impura e deveria fazer, né, a oferta, né, o sacrifício do animal e tudo mais, para ela poder se purificar. Isso é interessante, sabe, marcar bem isso. Sempre você vai ver na Bíblia, né? Você vai ver, nós vamos ler um momento que um homem vai lá e toca na Arca da Aliança, e por ele não estar digno, Deus mata ele instantaneamente.
Entende? Então tem essa ideia de, se você tocar uma coisa sagrada, você também pode ficar impuro, você comete um pecado, mas também se você tocar, exemplo, um animal, um porco. Para o judeu, o porco é um animal impuro. Não pode ser comido. Não pode ser tocado. Se você tocar, e se ele estiver morto ainda, pior. Então você se tornou impuro e vai precisar fazer todo um processo de purificação. Certo? O Levítico, o livro de Levítico, no capítulo 6 e capítulo 7, é uma repetição do capítulo 5. Vocês vão ver lá, se vocês não leram ou não ouviram, vocês vão observar que é uma repetição. O capítulo 6 e o capítulo 7. Está falando a mesma coisa. E o capítulo 8 também. Está falando a mesma coisa. Olha, os animais, né, precisam purificar, o sacerdote vai ter que levar a pessoa no templo, como matar o bicho, põe lá a cabeça dele, corta a cabeça do bicho, limpa tudo. É a mesma narrativa, não muda. O capítulo 9 já muda um pouquinho. Levítico capítulo 9, Deus se apresenta no meio do povo como uma labareda de fogo e queima todas as ofertas e o povo se alegra na sua presença. Então Moisés, ele leva Arão e leva os seus filhos para estar lá, né, porque eram todos os filhos de Arão, que são os sacerdotes, né, que eles são da tribo de Levi, e eles estavam ali num momento muito íntimo com Deus, prepara todos os bichos, né, as ofertas e tal, os sacrifícios, estavam todos lá para ser queimados, e aí essa narrativa de Levítico, no capítulo 9, diz que o próprio Deus veio e ateu fogo em tudo. Certo?